Quando se trata do Hulk no MCU, atualmente muitos fãs têm opiniões mistas sobre a versão atual de Bruce Banner, interpretada por Mark Ruffalo. Ele não é mais o típico monstro de raiva que muitos fãs adoram e desejam ver nas telas, como vimos nos primeiros filmes dos Vingadores e em Thor Ragnarok. A maioria das pessoas adora essa versão do Hulk. Por outro lado, muitos não gostam da versão atual, pois basicamente ele é apenas Bruce Banner, só que um pouco maior. Apesar disso, os fãs ainda não desistiram de ver Mark Ruffalo retornar como o Hulk cheio de raiva e agressividade ao qual estamos acostumados. Recentemente tem havido muita conversa sobre o possível filme do World War Hulk, ou um projeto solo do Hulk. Bom, talvez não exatamente um projeto solo, mas algo que foque especificamente nele. Isso tem reacendido a esperança dos fãs. Mark Ruffalo já mencionou que gostaria de um filme ou pelo menos uma história envolvendo Hulk vs Wolverine, embora tenhamos tido um breve vislumbre dessa ideia em Deadpool 3 com Wolverine. Ainda não vimos uma luta real entre os dois no MCU. Quando vimos a cena em Deadpool 3 foi uma das partes mais comentadas do filme. No entanto, a principal reclamação foi que não houve de fato uma luta. Eles deram a entender que algo estava por vir, mas a luta em si não aconteceu. O Hulk apenas golpeou Deadpool. Isso pode ter sido proposital, uma forma de preparar o terreno para uma futura luta entre Hulk e Wolverine, talvez em um filme dos Vingadores ou em um projeto dedicado. Acredita-se que eles não mostram a luta agora porque querem reservá-la para um momento maior no futuro. E agora há rumores vindos de uma fonte conhecida no meio, a insider My Time to Shine Hero, de que a Marvel Studios começou a desenvolver ativamente um filme do Hulk vs Wolverine. Por enquanto devemos tratar isso como rumor, mas temos ouvido muito sobre o Hulk no MCU nos últimos 2 anos. É evidente que a história do Hulk ainda não acabou, especificamente com o final de She-Hulk, onde Bruce Banner, o Hulk, volta a sacar e retorna com um filho, Scar. Isso definitivamente estabelece um futuro para ele no MCU. Mark Ruffalo também já afirmou em uma entrevista recente que ele voltará como Hulk e que sua jornada ainda não terminou. Tem até a chance dele aparecer em Capitão América Bravo Mundo Novo. Sabemos que o presidente Ross pedirá a Sam Wilson para formar uma nova equipe dos Vingadores, que provavelmente contará com os novos personagens e talvez alguns dos Vingadores originais, como o Hulk. Não está confirmado que ele aparecerá, mas não seria surpreendente se isso acontecesse. Além disso, a cena pós-crédito de Shang-Chi e a Lenda dos 10 Anéis também deu a entender que há mais por vir para o Hulk no MCU. Nos próximos filmes dos Vingadores, parece que Wong, Bruce Banner e Capitã Marvel terão papéis importantes. Isso ficou evidente na cena pós-crédito de Shang-Chi, onde Wong estava consultando Bruce e Capitã Marvel sobre os anéis. Esses personagens podem ser fundamentais na próxima fase do MCU. Contudo, o que tem acontecido e se acumulado ao longo dos anos parece ser o momento perfeito para um projeto de Hulk vs Wolverine. A ideia já está parcialmente preparada e é possível que vejamos um confronto entre Hulk e Wolverine antes de um filme inteiro dedicado a eles. Se os rumores de que a Marvel Studios está desenvolvendo ativamente um filme de Hulk vs Wolverine forem verdadeiros, não está claro se ele será lançado durante a saga do multiverso. Existem 2 pontos importantes a considerar. A Marvel Studios está trabalhando em um projeto secreto que aparentemente será filmado no próximo ano. Mas um filme de Hulk vs Wolverine pode não se encaixar diretamente nos eventos principais da saga. Se acontecer, talvez o título do filme não seja Hulk vs Wolverine. Poderia ser algo maior, como Vingadores vs X-Men, um projeto que também já foi mencionado em rumores. Muitas vezes, os insiders recebem informações parciais e interpretam de forma limitada. Pode ser que o confronto entre Hulk e Wolverine ocorra antes mesmo de um filme completo sobre eles. Já vimos um breve vislumbre dessa ideia em Deadpool 3, e tanto Mark Ruffalo quanto Hugh Jackman têm papéis confirmados na saga do multiverso e em Guerras Secretas. No contexto maior, sabemos que o universo 105, onde estão Deadpool e Wolverine, acabará colapsando e se fundindo com o universo principal 616. Isso levará os X-Men e os Vingadores a coexistirem no mesmo universo. Porém, inicialmente é improvável que essa interação seja amigável. Nos quadrinhos, quando terras de universos diferentes se colidem, a única maneira de evitar a destruição de ambas é destruir uma delas. Isso inevitavelmente leva a confrontos. Em Guerras Secretas e outras histórias dos quadrinhos, essas colisões geram conflitos épicos que poderiam se adaptar para o MCU. Portanto, é muito provável que vejamos Hulk e Wolverine lutando em algum ponto da saga do multiverso, mesmo que não seja em um filme específico sobre eles. Isso pode ser apenas uma batalha antes de um grande confronto em um filme como Vingadores vs X-Men.
Seja como for, os fãs têm boas razões para esperar grandes momentos envolvendo esses personagens. No final de Guerras Secretas, nos quadrinhos, a grande confrontação ocorre entre dois universos diferentes, com um atacando o outro para tentar salvar sua própria existência. No contexto do MCU, se o universo 105 de Deadpool e Wolverine for destruído e seus sobreviventes acabarem na Terra do universo 616, é improvável que eles sejam vistos como aliados imediatamente. Quando seu universo está ameaçado, mesmo que não seja culpa dos outros, você naturalmente os percebe como uma ameaça. Embora eventualmente todos os heróis devam se unir para derrotar o Dr. Destino e restaurar o multiverso, no início é provável que haja conflitos significativos entre as equipes de diferentes universos. Esse confronto inicial seria a oportunidade perfeita para uma luta entre Hulk e Wolverine, e talvez até mesmo entre Hulk, Wolverine e Deadpool. Isso faz sentido porque poucos X-Men poderiam enfrentar o Hulk em sua forma mais raivosa. Wolverine é a escolha óbvia, ele é feroz, tem um fator de cura que o torna quase imortal, e seu temperamento o coloca em pé de igualdade com a fúria do Hulk. Deadpool também seria uma boa escolha devido ao seu fator de cura, mas a maioria dos X-Men, mesmo com poderes, seria incapaz de sobreviver a um confronto direto contra o Hulk. Se o Professor Xavier ainda estiver vivo nesse universo, ele poderia tentar acessar a mente do Hulk, e Magneto poderia tentar detê-lo com metal. Contudo, se o Hulk estiver em sua forma mais raivosa, essas tentativas só serviriam para deixá-lo ainda mais poderoso, já que sua força aumenta proporcionalmente à sua raiva. Os fãs já foram provocados com um vislumbre de Hulk vs Wolverine, mas agora querem ver a luta completa. A Marvel Studios sabe disso e entende a demanda por essa batalha épica. Existem muitas oportunidades para isso acontecer, seja durante a saga do multiverso ou em um filme posterior. Se essa luta vier durante a saga do multiverso, será incrível. No entanto, se for adiada para depois em um filme dedicado, isso também faria sentido. Após a saga do multiverso, um possível soft reboot do MCU poderia restabelecer os Vingadores coexistindo no mesmo universo que os X-Men, criando um contexto perfeito para explorar essa luta em um momento apropriado na linha do tempo. Um filme dedicado a Hulk vs Wolverine seria algo que os fãs adorariam, especialmente se pudessem explorar a versão mais raivosa e implacável do Hulk. Essa batalha tem potencial para se tornar um dos momentos mais memoráveis do MCU, seja como parte de um grande evento ou como um projeto autônomo. A ideia de uma coexistência entre os Vingadores e os X-Men no MCU abre espaço para vários conflitos interessantes. Talvez eles não se tornem inimigos declarados, mas tenham visões diferentes sobre como avançar no mundo. Por exemplo, os Vingadores poderiam querer liderar assumindo o papel principal, enquanto os X-Men poderiam resistir a isso, preferindo se ver como líderes independentes. Esse tipo de tensão seria fácil de explorar narrativamente, resultando em confrontos que poderiam levar a um filme de Vingadores vs X-Men. Isso também abriria espaço para múltiplas batalhas épicas entre Hulk e Wolverine. E claro, existe a possibilidade de um filme dedicado exclusivamente a Hulk vs Wolverine, o que agradaria a muitos fãs. Ambas as opções têm potencial para serem épicas. Um filme que explore o confronto de equipes internas, Vingadores vs X-Men, ou uma história mais focada em personagens icônicos, Hulk vs Wolverine. Independentemente do formato, a Marvel Studios parece estar considerando essas possibilidades, seja como um filme específico ou como parte de uma trama maior em outros projetos. O importante é que, enquanto o público tem a oportunidade de ver Hulk e Wolverine lutando em tela, muitos fãs ficarão satisfeitos. As expectativas estão altas, especialmente porque o MCU já deu pequenas pistas e provocações. Mas e aí, o que é que vocês acham de tudo isso? Vocês queriam ver um filme do Hulk vs Wolverine? Comenta aí a sua opinião. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e, claro, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por terem visto até aqui. Valeu!